Minas Gerais é um estado que se apresenta pelos sentidos. O aroma do café recém-coado que flutua no ar frio da manhã, o sabor inconfundível do pão de queijo, a visão do ouro que reveste o interior de suas igrejas barrocas, transformando a fé em algo tangível e opulento. Suas montanhas, que se perdem no horizonte em tons de azul e verde, parecem guardar o silêncio de séculos. E seu povo, com seu falar cantado e acolhedor, transmite uma sensação de paz, de um tempo que corre mais devagar. É a imagem de um Brasil profundo e tradicional. Uma terra de vilarejos coloniais congelados no tempo, onde cada ladeira de pedra parece contar uma história de devoção e arte. Uma terra que sorri para o visitante, oferecendo o melhor de sua cultura e hospitalidade. Contudo, este sorriso acolhedor esconde uma cicatriz profunda. Uma memória sombria que a beleza das paisagens e a riqueza da arquitetura tentam, em vão, encobrir. O ouro que adorna os altares foi extraído das profundezas da terra com o sangue e o suor de incontáveis vidas perdidas. As cidades históricas, hoje cartões postais, foram erguidas sobre uma base de ganância desenfreada, violência brutal e uma exploração desumana que ecoa até hoje. O solo de Minas Gerais não guarda apenas minérios preciosos. Ele guarda os ossos, os lamentos e os segredos de um passado que se recusa a ser pacificado. A tranquilidade das montanhas é apenas uma ilusão, pois nas noites mais silenciosas, elas ainda sussurram as histórias de suas vítimas. A história oficial narra a saga dos bandeirantes, dos inconfidentes e dos artistas, mas raramente se aprofunda no terror que corria sob a superfície da sociedade colonial. Ela não fala das almas que ficaram presas nos túneis escuros das minas, das procissões de penitentes que ainda marcham na escuridão, ou das entidades que nasceram do medo e da superstição de um povo cercado pela morte e pelo desconhecido. Mas o que a história apaga, a memória popular preserva na forma de lendas. E em Minas Gerais, a linha que separa o folclore da assombração real é perigosamente tênue, quase inexistente, transformando o estado em um vasto cemitério a céu aberto, onde os mortos ainda caminham entre os vivos. Hoje, nossa jornada nos levará por essa Minas Gerais oculta, por 6 lugares onde a história se transformou em pesadelo. Iremos das ruas boêmias da capital às profundezas de uma mina de ouro, das ladeiras de uma cidade colonial ao isolamento de uma serra misteriosa. Exploraremos narrativas que desafiam a lógica e testam os limites da nossa coragem, histórias de aparições, criaturas e fenômenos que provam que algumas almas estão tão presas à dor que nem mesmo a morte foi capaz de libertá-las. Iremos descobrir por que este estado tão cheio de fé é também um dos lugares mais assombrados do país, onde o passado não é apenas lembrado, ele é sentido. Prepare-se para uma imersão no desconhecido, pois as histórias que você está prestes a ouvir não são contos de fadas. São relatos enraizados em locais reais e em tragédias reais que continuam a aterrorizar aqueles que ousam se aproximar. As sombras de Minas Gerais são longas e guardam segredos que vão gelar a sua alma. Portanto, sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. Antes de começarmos, diga nos comentários qual é a lenda mais assustadora que você conhece de Minas Gerais. Queremos saber que outros mistérios se escondem nessas montanhas. E se você é fascinado pelo inexplicável e tem coragem para enfrentar as histórias mais sombrias do Brasil, este é o seu lugar. Inscreva-se agora em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos mergulhos no abismo. A cada vídeo, desvendamos um pouco mais do véu que separa o nosso mundo de um outro, muito mais antigo e aterrorizante. Sua companhia nesta jornada é essencial, pois na escuridão que se aproxima, é sempre bom não estar completamente sozinho. O nosso primeiro destino nos aguarda na noite de Belo Horizonte. Nossa primeira investigação noturna nos leva às ruas de Belo Horizonte, uma metrópole vibrante cuja boemia esconde uma das lendas urbanas mais famosas e persistentes do Brasil. O cenário é duplo: os bares do centro da cidade, repletos de vida e conversas, e o solene e silencioso cemitério do Bonfim, a mais antiga necrópole da capital, inaugurada em 1897. É nesta fronteira entre a celebração da vida e o repouso da morte que surge uma figura enigmática, uma aparição conhecida por todos como a Loira do Bonfim. A história, contada há gerações, fala de uma mulher jovem e incrivelmente bela, de cabelos loiros e olhar hipnotizante que teria morrido de forma súbita e trágica, talvez de uma doença do coração com seu vestido de baile. Incapaz de aceitar seu fim prematuro, seu espírito retorna, buscando nos vivos a última noite de festa que nunca teve. Os relatos seguem um padrão aterrorizante. Um homem solitário, geralmente um taxista ou um boêmio que se despede da noite,
está em um bar quando é abordado pela deslumbrante mulher. Ela o seduz com sua beleza e conversa, e ao final da noite pede uma carona para casa. Durante o trajeto, ela se mantém em silêncio, e o motorista, inebriado pelo encontro, só percebe o destino final quando o carro para diante dos imponentes portões de ferro do cemitério do Bonfim. É nesse instante que a atmosfera muda. O ar dentro do carro se torna gelado. Um perfume adocicado de flores de velório preenche o ambiente e, ao olhar para o lado, o homem vê a mulher desaparecer diante de seus olhos, ou em versões mais macabras, apontar para sua própria lápide antes de se esvair na escuridão. O encontro, que começou como um conto de sedução, termina como um aviso macabro. Uma lembrança de que, na noite de Belo Horizonte, nem toda beleza pertence ao mundo dos vivos. Das assombrações urbanas, mergulhamos agora nas entranhas da terra, em Ouro Preto, a joia do barroco mineiro. As igrejas folheadas a ouro e os casarões coloniais que encantam turistas foram, na verdade, financiados por um sofrimento indescritível. Nossa segunda história habita os túneis escuros e claustrofóbicos das minas de ouro que hoje são abertas à visitação. Durante o século XVIII, estes labirintos subterrâneos foram o cenário de um inferno real para dezenas de milhares de africanos escravizados. Eles passavam suas vidas em uma escuridão quase total, respirando um ar viciado, em meio à umidade e ao perigo constante de soterramentos. A violência dos feitores e as doenças completavam o ciclo de uma vida curta e brutal. Muitos morriam ali mesmo, seus corpos e suas histórias engolidos pela própria terra que eram forçados a escavar. A lenda que nasce dessa tragédia é uma das mais tristes e perturbadoras de Minas Gerais. Dizem que os espíritos daqueles que morreram em tamanha agonia e injustiça nunca conseguiram deixar as minas. Presos pela memória da dor, eles continuam seu trabalho forçado na escuridão eterna, suas almas acorrentadas a um ciclo de sofrimento que nem a morte foi capaz de quebrar. A mina não é apenas um lugar assombrado por fantasmas. Ela é uma assombração em si, um monumento vivo e pulsante à dor de milhares de almas que nunca conheceram a liberdade. Descer a estes túneis é sentir o peso esmagador de um genocídio silencioso. E os ecos que se ouvem não são apenas do passado, mas de presenças que ainda habitam o presente, presas em um pesadelo sem fim. As manifestações dentro das minas são um ataque direto aos sentidos, amplificadas pela escuridão e pela sensação de confinamento. Guias e visitantes frequentemente relatam ouvir o som fantasmagórico de picaretas batendo na rocha em galerias distantes e inacessíveis, como se uma equipe de trabalhadores invisíveis estivesse em plena atividade. Gemidos baixos e lamentos profundos ecoam pelos corredores, e alguns juram ouvir sussurros em dialetos africanos antigos, carregados pelo vento gelado que sopra dos recessos mais profundos. É comum a sensação de um toque frio e repentino no ombro ou na nuca, e o avistamento de vultos escuros que se movem com agilidade na penumbra, sempre na periferia da luz fraca das lanternas. O verdadeiro terror, no entanto, é o sentimento de desespero que acomete muitos visitantes, uma angústia súbita e avassaladora, como se a dor coletiva daquele lugar tentasse invadir suas almas, forçando-os a correr de volta para a luz do sol. Das profundezas da terra para as ruas de pedra, nossa terceira parada é na cidade histórica de Tiradentes, um lugar que parece congelado no tempo colonial. A vida aqui era regida por uma fé católica fervorosa e, por vezes, assustadora, onde o medo do castigo divino e a necessidade de penitência pública moldavam o cotidiano. As procissões eram um pilar desta cultura, eventos solenes que tomavam as ruas. É a partir dessa tradição que nasce uma das lendas mais temidas da região, a Procissão das Almas. Contam os mais antigos que, em certas noites do ano, quando a cidade está imersa em silêncio e a neblina desce das montanhas, uma procissão fantasmagórica refaz o caminho dos penitentes. São os espíritos de grandes pecadores, condenados a marchar pela eternidade em busca de um perdão que talvez nunca chegue. E o mais assustador é o aviso que acompanha essa lenda. Qual é a história mais arrepiante que você já ouviu sobre sua cidade? Queremos que você participe dessa investigação. Deixe seu relato nos comentários. Sua história pode nos ajudar a desvendar o próximo mistério. Quem ousa espiar por uma fresta da janela descreve uma cena de horror silencioso. Dezenas de figuras encapuzadas, com os rostos ocultos por sombras profundas, deslizam sobre as pedras das ruas sem produzir um único som de passos. Elas carregam velas cuja luz pálida não pisca nem gera calor, iluminando seus contornos translúcidos. A procissão se move lentamente, acompanhada apenas por um canto fúnebre, quase inaudível,
que parece vir de outro tempo. Mas o verdadeiro terror da lenda se manifesta a quem tem o infortúnio de encontrar a procissão cara a cara. Dizem que uma das almas se aproximará e, em silêncio, entregará sua vela ao vivo. A pessoa, paralisada pelo medo, aceita o objeto. Na manhã seguinte, ao acordar do pesadelo, ela descobre que a vela se transformou em um osso humano, amarelado pelo tempo. É a marca, o aviso inequívoco de que na próxima vez que a procissão marchar, ela terá um novo membro, deixando o terror folclórico para trás. Nosso quarto mistério nos leva de volta a Belo Horizonte, ao centro do poder político mineiro, o Palácio da Liberdade. Inaugurado em 1898, este suntuoso edifício foi, por mais de um século, a sede do governo e a residência oficial dos governadores. Seus salões testemunharam decisões que alteraram o rumo do Estado e do país, abrigaram festas da alta sociedade e foram palco de incontáveis intrigas e disputas de poder. O palácio é uma construção que exala autoridade. Cada detalhe de sua arquitetura neoclássica projetado para impressionar e intimidar. E, ao que parece, um de seus antigos ocupantes se recusa a abandonar o posto, mesmo depois da morte, mantendo uma vigília fantasmagórica sobre seu antigo domínio. A assombração do Palácio da Liberdade é atribuída a uma figura histórica bem conhecida. O ex-governador Bias Fortes, que administrou o estado nos anos 50 e era famoso por seu temperamento forte, sua seriedade e seu imenso apego ao cargo e ao palácio. A lenda sustenta que seu espírito, ainda imbuído do senso de dever e autoridade, nunca deixou o prédio. Ele não é um fantasma que lamenta ou vaga perdido. Pelo contrário, é descrito como uma presença vigilante e austera, que continua a percorrer os corredores e a governar de seu antigo gabinete no segundo andar, garantindo que a ordem seja mantida em sua residência eterna. Os funcionários do palácio, especialmente os seguranças noturnos, são as principais testemunhas dessa presença imponente e sobrenatural. Os relatos dos guardas são consistentes e arrepiantes. Durante as longas e silenciosas horas da madrugada, eles ouvem o som inconfundível de passos pesados e decididos no andar de cima, exatamente na área do antigo gabinete do governador, que deveria estar completamente vazio. Portas de madeira maciça, que pesam centenas de quilos, abrem-se e fecham-se sozinhas, com uma força que nenhuma corrente de ar poderia explicar. As luzes do gabinete piscam sem motivo aparente, e o relato mais comum é o de ver, do lado de fora, o vulto escuro de um homem alto, vestindo um terno antigo, parado em silêncio diante da janela, como se observasse a cidade que um dia governou. A assombração do Palácio da Liberdade é a de uma autoridade que transcendeu a morte, um lembrete sombrio de que alguns homens se apegam tanto ao poder que se recusam a entregá-lo, até mesmo para o túmulo. Nosso quinto destino nos afasta da civilização e nos leva ao isolamento selvagem e místico da Serra do Caraça, uma reserva natural que abriga um antigo mosteiro e uma aura de mistério profundo. O ponto de partida para esta lenda é um fato real e encantador. Por décadas, os padres do Santuário do Caraça mantiveram um ritual noturno. Eles deixavam uma bandeja de carne na escadaria da igreja, e todas as noites, pontualmente, um lobo-guará selvagem emergia da mata para se alimentar, em uma cena de rara harmonia entre homem e natureza que se tornou uma famosa atração turística. No entanto, o folclore local e relatos mais antigos sugerem que a criatura que visitava os padres poderia ser algo muito mais do que um simples animal, talvez uma entidade antiga e temível que a serra sempre abrigou. A lenda funde a figura do lobo-guará com mitos muito mais sombrios, que falam de uma criatura bestial e sobrenatural que assombra as trilhas e vales da serra desde tempos imemoriais. Alguns dizem se tratar de um lobisomem, talvez o espírito amaldiçoado de um tropeiro ou bandeirante que se perdeu naquelas matas. Outros falam de uma fera de tamanho e força descomunais, um predador inteligente e cruel, responsável por uivos medonhos que gelam a espinha e pelo desaparecimento inexplicável de animais de fazendas próximas. A criatura do Caraça é a personificação do medo primordial da natureza selvagem, do que se esconde na escuridão, para além da segurança da luz. O ritual dos padres, sob essa ótica, deixa de ser um ato de bondade e passa a ser visto como um ato de apaziguamento. Os relatos que sustentam a lenda falam de experiências aterrorizantes. Viajantes e exploradores que se aventuraram pelas trilhas à noite contam histórias de terem sido seguidos por uma sombra massiva que se movia com velocidade e silêncio anormais entre as árvores, seus olhos brilhando com uma luz vermelha na escuridão. Os uivos que ecoam pela serra em noites de lua cheia são descritos como tendo uma qualidade gutural e quase humana. Um som de agonia e fúria,
que nenhum animal conhecido seria capaz de produzir. A pergunta que a lenda do Caraça deixa no ar é profundamente inquietante. Estariam os padres, em sua inocência, alimentando apenas um lobo-guará? Ou estariam eles, sem saber, mantendo uma trégua precária com uma força muito mais antiga e faminta? Uma criatura que ainda hoje observa, das sombras da mata, os visitantes de seu território sagrado? Para nosso mistério final, voltamos a Belo Horizonte. Não a um cemitério ou palácio, mas a uma rua aparentemente comum em um bairro residencial. A Ladeira do Amendoim, como é popularmente conhecida, é o palco de um fenômeno que desafia uma das leis mais fundamentais do universo: a gravidade. O local é uma ladeira de gravidade, um tipo raro de ilusão de ótica causada pela topografia do terreno, onde uma descida parece ser uma subida. No entanto, para aqueles que testemunham o evento, a explicação científica parece insuficiente para descrever a sensação profundamente perturbadora de ver o impossível acontecer. É um mistério que não precisa de escuridão ou de fantasmas para causar um profundo calafrio na espinha. A âncora aqui é o próprio fenômeno, inexplicável para os leigos. A experiência na Ladeira do Amendoim é quase um ritual para os moradores e curiosos. O motorista para o carro no que parece ser a base da subida, desliga o motor, coloca o câmbio em ponto morto e tira o pé do freio. Em vez de descer, como a lógica e a física ditam, o veículo começa a se mover para a frente, subindo a ladeira sozinho, ganhando velocidade de forma lenta e constante. Embora a ciência explique isso como uma ilusão, a crença popular oferece teorias muito mais sombrias e fascinantes. Alguns afirmam que existe um forte campo magnético sob a rua, causado por uma imensa jazida de minério de ferro. Outros, mais supersticiosos, garantem que são as mãos de espíritos ou de alguma força oculta que empurram os carros, brincando com as leis do nosso mundo. O verdadeiro terror da Ladeira do Amendoim não reside em uma aparição ou em uma história de morte, mas na quebra da realidade diante dos nossos próprios olhos. É a sensação de impotência ao testemunhar uma lei universal, que aprendemos a confiar desde a infância, ser completamente violada. Este mistério interativo transforma uma curiosidade local em algo profundamente inquietante. Ele nos força a questionar a solidez do mundo que nos cerca e a admitir que talvez existam forças e fenômenos que nossa ciência ainda não consegue compreender ou explicar totalmente. Afinal, o que é mais assustador? Um fantasma que assombra o passado ou um lugar no presente onde as regras da física simplesmente deixam de se aplicar, por uma razão que talvez jamais venhamos a conhecer? Da sedução mortal de uma loira espectral, aos lamentos eternos que sobem das profundezas da terra, da procissão silenciosa de pecadores ao fantasma autoritário que ainda governa seu palácio. Os 6 mistérios que desvendamos hoje pintam um retrato sombrio e complexo da alma de Minas Gerais. Eles nos mostram que cada faceta da história do Estado, seja a vida noturna de sua capital, a brutalidade de sua economia, a intensidade de sua fé ou a solenidade de seu poder, deixou para trás um resíduo sobrenatural, uma mancha indelével no tecido da realidade. Estas não são apenas histórias de fantasmas isoladas, são os sintomas de uma terra cuja memória está saturada de emoções extremas. Uma terra onde a linha entre o sagrado e o profano, o real e o lendário, foi para sempre borrada pelo peso de seu próprio passado. A jornada por estes lugares nos ensina uma lição arrepiante. O solo mineiro é um guardião. Ele guarda não apenas o ouro e as gemas, mas também as memórias, as dores e as injustiças de todos que viveram e morreram sobre ele. As lendas que sobrevivem por séculos são a forma que esta terra encontrou para dar voz aos silenciados, para garantir que as vítimas da ganância e da crueldade nunca sejam completamente esquecidas. Os fantasmas de Minas Gerais não são meras aparições. Eles são o eco da história, a manifestação física da consciência pesada de uma nação, um lembrete perpétuo de que toda grande riqueza é, quase sempre, construída sobre uma fundação de imensurável sofrimento, um preço que, ao que parece, ainda está sendo pago. E assim, enquanto a névoa desce novamente sobre as montanhas e as luzes das cidades históricas começam a piscar na distância, talvez você perceba que o terror não é algo que se encontra apenas em Minas Gerais. Ele é um componente latente da condição humana, escondido sob a superfície de qualquer lugar com uma história. Os prédios em que você trabalha, as ruas por onde caminha à noite, os parques silenciosos de sua própria cidade. Todos eles possuem suas próprias histórias não contadas, seus próprios segredos enterrados esperando pelo momento certo para vir à tona. O terror urbano não é uma anomalia encontrada em lugares distantes. Ele é a regra.
a sombra que acompanha inevitavelmente a luz do progresso e da civilização. Cada um desses mistérios nos força a encarar a fragilidade de nossa compreensão do mundo. Seja a quebra da física em uma ladeira, ou a presença de uma criatura ancestral em uma serra, eles nos lembram que o universo é muito mais estranho e complexo do que nossa ciência ousa admitir. As histórias que você ouviu hoje não foram feitas apenas para assustar, mas para despertar uma inquietude, para fazer você questionar o que é real. Elas são um convite para olhar mais de perto, para escutar com mais atenção os sussurros do passado que nos cercam por todos os lados. A grande questão que permanece é: depois de saber o que se esconde nas sombras, você ainda se sentirá seguro quando apagar as luzes? Se você sobreviveu a esta descida ao coração sombrio de Minas Gerais, sua coragem é notável. Agora queremos ouvir você. Qual destas 6 histórias mais o perturbou? Existe alguma lenda em sua região que o mundo precisa conhecer? Deixe seu relato detalhado nos comentários, pois a sua voz é uma peça fundamental em nosso quebra-cabeça do inexplicável. Junte-se à nossa comunidade de investigadores do sobrenatural, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Não perca nenhum de nossos futuros dossiês sobre os cantos mais assombrados do nosso país, pois a cada nova história, nos aproximamos mais da verdade que se esconde por trás do véu. Agradecemos a sua companhia nesta jornada pelas sombras. Lembre-se que investigar o desconhecido é também uma forma de entender a nós mesmos e a história que nos moldou. Continue questionando, continue explorando e, acima de tudo, continue respeitando as forças que não compreendemos. Nós nos encontraremos em nosso próximo destino, em nosso próximo mergulho na escuridão. Lembre-se de que as histórias, uma vez ouvidas, passam a fazer parte de você. E agora, talvez uma delas já tenha começado a te seguir, silenciosamente, no canto do olho, esperando apenas que você olhe para trás.